Fala, torcedor do São Paulo, chega mais aqui terça-feira, pessoal, e reforços ilustres de última hora aqui para o jogo aqui diante do Náutico. Pessoal, os melhores comentários aqui projetando esse jogo, tem muitas novidades aqui do time do coração, não já pode deixar seu like. Vamos lá, pessoal, link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. E a gente começa a falar do São Paulo, que ao lado do Flamengo, as únicas duas equipes invictas no Brasileirão, agora está de olho na Copa do Brasil. O São Paulo tem uma semana cheia pela frente, estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira contra o Náutico e na sexta-feira vai encarar o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, o time de Luiz Ubeldia quer voltar a vencer pela competição, afinal de contas até aqui só tem uma vitória no Brasileirão e 5 empates. Mas o foco neste momento é realmente no próximo compromisso, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo contra o Náutico vai acontecer no Morumbi e o São Paulo, é claro, fez uma preparação nesta segunda-feira visando este duelo. Tem atualização no departamento médico. O Pablo Maia, que faz o processo de transição desde que ele fez uma cirurgia no tornozelo, participou do aquecimento junto com os outros jogadores do elenco. Depois, ele voltou para as atividades normalmente com a equipe de preparação física, mas o processo de transição do volante São Paulino tem acontecido muito bem e em breve ele deve voltar aos gramados. Por falar em ganhar minutos, os crias de Cotia estão cheios de moral com o técnico Luiz Ubeldia, que tem dado muitas oportunidades para jogadores revelados na base São Paulina, entre eles destaque para o meio-campista Alves. Sim, o jogador de 20 anos tem aparecido em todos os jogos e falou sobre esse momento da carreira e também sobre a expectativa para o jogo de terça. Um sonho realizado para mim, aqui nesse elenco tão forte que é o do São Paulo, né? Tão gratificante treinar com todo mundo e agora mais jogando com eles do lado. É muito importante para mim, para minha família. Matheus Alves falando hoje, portanto, principalmente sobre esse jogo. Estreia do São Paulo na Copa do Brasil, terça-feira, duelo às 9h30 da noite no Morumbi. Vai ser um jogo muito difícil contra o Náutico, a gente sabe que os caras vão vir querendo muito, mas a gente tem que querer mais que ele, ainda mais no Morumbi. Pois é, devagarzinho vão surgindo os jogadores da base do São Paulo que estão ocupando espaço no time principal. É isso que a diretoria queria, é isso que a torcida desejava e vai ser muito importante não só para fortalecer o São Paulo, mas no futuro fazer caixa, já que o time tem uma dívida aí beirando R$1 bilhão. É muita grana. O Palmeiras perdeu a primeira no Campeonato Brasileiro em casa. Agora joga pela Copa do Brasil, começando com o São Paulo e o Edu Afonso chegando por aqui. Fala, Edu. Fala, Glaucia, tudo bem? Grande beijo, abraço, Donan, Calçade. São Paulo encerrou agora há pouco a preparação para estrear na Copa do Brasil amanhã, 9h30 da noite, no Morumbi contra o Náutico. Alguns jogadores que poderiam retornar ainda ficam de fora. É o caso de Arboleda, que segue com sobrecarga na coxa e vai ser mais uma vez trabalhado para o jogo de sexta-feira contra o Fortaleza, e também o Lucas Moura. Embora ele tenha treinado normalmente, venha treinando desde a semana passada, há uma dúvida se ele está pronto para essa partida, então a tendência é que não seja relacionado e também fique para o jogo de sexta-feira contra o Fortaleza. Mas jogadores que foram preservados no primeiro tempo contra o Ceará no final de semana, casos de Cédric, Alan Franco, Marcos Antônio e André Silva, que é o artilheiro da equipe, esses estão todos à disposição. Além do Matheus Alves, que está voltando de suspensão cumprida no Campeonato Brasileiro. O São Paulo não perdeu ainda desde que foi eliminado no Campeonato Paulista. Zubeldia suportou um momento de pressão e segue firme na condução do São Paulo em 3 competições simultâneas. O Náutico, do Hélio dos Anjos, experiente, não está bem na Série C. 2 derrotas, a última para o CSA, 1 empate, 1 ponto ganho e está na zona de rebaixamento. Só que na Copa do Brasil, o Timbu faz ótima campanha. Eliminou o Santa Cruz do Rio Grande do Norte com goleada na primeira fase, 4-0, e eliminou o Vitória, time de Série A, na segunda fase, dentro do Barradão, com uma vitória por 2-0. A equipe vem a São Paulo tentando especular um bom resultado para o jogo da volta, dia 20 de maio, lá nos Aflitos, em Pernambuco. Sobre os outros casos do São Paulo, é bom frisar que nesta segunda-feira, Caleri, que passou por uma cirurgia na semana passada, começou a fisioterapia aqui no CT. E Oscar, se der tudo certo, na semana que vem contra o Aliança Lima, estará à disposição de Zubeldia.
É isso, Gláucia. Boa sequência de Sport Center. Ricardo Andrade, Lucas Moura quase quebrou o joelho naquele gramado de concreto. A discussão sobre o fim do gramado sintético acabou. É medo da bilionária Leila? Acabou. Ninguém mais fala sobre o assunto. Agora os caras estão se arrebentando e tudo certo, né, Arnaldo? Pois é. Tem uma coisa curiosa, né, sobre, de fato, o São Paulo, a respeito da primeira observação do gramado sintético, primeira coisa, o São Paulo ainda vai jogar no Allianz antes da parada para o Super Mundial, né? Ele já jogou contra o Galo no Mineirão, porque ainda não tinha gramado sintético, já jogou contra o Botafogo no Newton Santos, quando ele perdeu o Caleri para a temporada e o Arboleda até agora. Eu não duvido que o São Paulo contra o Palmeiras, não deve ser no Allianz, deve ser em Barueri, mas com sintético, ele tire todos os seus jogadores mais velhos, todos, sem exceção, todos. Que estão se recuperando de lesão, porque até lá, em tese, o Lucas vai ter condição, o Oscar, o Arboleda. Eu imagino que o São Paulo não utilize nenhum jogador mais rodado no gramado sintético, para não arriscar mais lesões graves, né? Tem sido até uma conversa entre atletas já. Então, né? Tem sido uma outra conversa além daquela? Já teve aquela conversa, né? O Lucas e o Oscar ficaram fora daquele jogo. Agora, não é um jogo decisivo, é um jogo do Brasileiro. Aliás, daqui a pouco, né? É depois do Fortaleza, então daqui a pouco. Depois do Fortaleza no Brasileiro. Tem Fortaleza, sexta, Alianza Lima, terça, e Palmeiras no final de semana. A minha impressão é que, depois dos últimos acontecimentos, São Paulo não vai arriscar ninguém nesse campo, não. Será? De barulho que você não vai. Olha, depende, cara. Se toma uma cacetada no Fortaleza... aí sim, vai mudando as coisas, né? Por um fio. Mas vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar o que aconteceu no Paulista. O jogo do Palmeiras sucedeu a pior semana do Zubeldia, a semana Brasília. Ele não colocou o Lucas e o Oscar, não. É verdade. Isso é verdade. O Lucas se machucou na semifinal, né? Jogo decisivo e tal. Ele não colocou o Lucas e o Oscar, ele trouxe a informação. Os caras não querem jogar. E ele não colocou. Mesmo depois do jogo do Velo, que a cabeça dele estava a prêmio. Ele não colocou. Ele não vai colocar. Pode apostar, ele não vai colocar. Será? Vamos ver. Não vai colocar, ele já não colocou. Mas eu não sei se o São Paulo dá mais azar que os outros, mas é impressionante, né? O Caleri se arrebentou no gramado sintético, o Arboleda se arrebentou no gramado sintético, o Lucas se arrebentou no gramado sintético. Mais para trás, outros caras se arrebentaram no gramado sintético, o Ferrarese, né? Que eu me lembre. Galopo, Wellington. Galopo, é impressionante. Tem muito cara do São Paulo se arrebenta nesse gramado, né, Mauro? Assim, é difícil afirmar, mas existem estudos que falam sobre o gramado sintético e tal, e que ele é mais propenso a lesões. Só que essa discussão, ela morre por conta do clubismo e dos interesses de clube A, B ou C no nascedouro. A gente nunca conseguiu, no Brasil, evoluir nessa discussão. A gente que eu falo é o futebol, né, a imprensa apenas. Será que é só coincidência? Né? Aí o cara se machuca no natural, viu? Sim, ninguém disse que não vai se machucar no natural. Mas há a possibilidade de um outro tipo de piso ser mais perigoso. Né? Os dois são. Sim. É aquela coisa, você vai dirigir na chuva mais perigoso do que na pista seca. Mas você pode bater na chuva é mais fácil você bater com o carro. Né? Se acelerar muito o carro, tudo, você pode aquaplanar, você pode bater. A chance de um acidente é maior. Mas você pode bater também na pista seca. Também pode sofrer acidente. Mas é mais perigoso na chuva. Uhum. É isso. Vamos lá. E o São Paulo tem mais jogadores veteranos que muitos times, né? Então, os mais velhos são os que encabeçam como diria Leila Pereira, né? Os que deveriam ter parado de jogar, né? Ironicamente ela fala. E tá certo. Os caras, o São Paulo, um dos líderes do movimento contra a sintética é o Lucas, que acabou de se arrebentar no sintético novo, ele não vai. O Oscar não vai. Pode ficar tranquilo, não vai. Douglas Santos. Santos comprou o combo do Big Mac sem o Big Mac. Boa. Guilherme Leonel. Boa noite, amigos. O que acha dessa idiotice de alguns jogadores de não comemorarem gols contra ex-clubes? Não é falta de respeito com o time atual? Abraço. Estranho. Sei lá. Eu nunca pensei nisso. Às vezes...
Eu acho que depende da relação que o cara tem, né? Tem cara que jogou em 350 times. Se ele não comemorar gol com esse time, o cara não comemora gol com ninguém, né? Enfim. Ricardo Gomes, Brasil em Tupi-Guarani significa vermelho, brasa. Viu? Entendeu? Por isso a camisa vermelha. Beto Miranda, acompanhei o Adilson Batista recentemente no Londrina. Ele é bom técnico. Vocês não acham que há muita gente boa, mas sem grife por aí? Pô, o Adilson, o Adilson queimou todos os filmes dele numa sucessão de escolhas erradas, quando ele fez um ótimo trabalho no Cruzeiro, depois veio aí o São Paulo, ele não foi muito bem, Corinthians, Santos, nossa senhora. Aí ele saiu do radar ali dos principais técnicos, né? Mas, cara, eu acho que você hoje tem poucos, eu acho, brasileiros. O Rogério é um deles, porque eu acho que o Rogério já tem história, títulos, e está num clube que permitiu que ele fosse melhorando e incrementando o elenco ano a ano. O Roger faz um bom trabalho no Inter depois de alguns trabalhos ruins. Me chama a atenção, sinceramente, vou observar, já observava com alguma atenção, me chama a atenção o Seabra do Bragantino, porque não achei ruim o trabalho dele no Cruzeiro, e simplesmente o Bragantino tem a campanha do Palmeiras no Brasileiro. Isso. É o time que vem de 4 vitórias seguidas. Né? Tem a mesma campanha do Palmeiras, o Bragantino, hein, cara? Que vendeu o principal jogador para o Palmeiras, por exemplo, né? Vendeu o outro para o Inter, e, cara, esse é um técnico, também novo, interessante, mas são poucos, né? São poucos. E aí, Mauro? É difícil, né? Assim, na verdade, os técnicos que têm aparecido, você veja o caso do Roger Machado, ele tem algum problema que, quando parece que ele vai, ele dá uma recuada, né? Exato, exatamente. Então, assim, o Diniz, já falamos muito sobre ele. O cara apareceu como um cara diferente, tudo, mas ele parece mais preocupado de ser diferente do que em evoluir como técnico. Acrescentar novas ideias, novas formas de trabalhar ao que ele faz e ser mais competitivo, né? Discursa com uma certa segurança, mas, cara, o que veio recente ainda não foi bastante. O Ceni é um técnico ainda tentando se firmar, é um cara que tem muita rejeição aqui e acolá, né? Não é a pessoa mais carismática do mundo. O Felipe Luiz está começando ainda a carreira, agora o Kleber Xavier vai ter uma oportunidade, mas não tem ninguém assim que você fala assim, cara, esse é o técnico, esse cara, eu acho que não. O último foi o Tite, em 16. Isso. Foi para a seleção, mas não rolou. E essa história do... Fala. E aí, Garrafa, você gostou do Zubeldia, Miller? Então, é o que a gente até disse no Mesa Redonda ontem, ele meio que de forma forçada, o Zubeldia, é a opção do treinador, ele não gosta muito de aproveitar os garotos da base. Vinha trabalhando com os Cobras. Mas agora, Caleri machucado, jogadores contundidos, Lucas, Oscar, os garotos da base estão entrando e estão correspondendo. No momento de dificuldade do São Paulo, os garotos estão correspondendo. Esse Lucas Ferreira, um belíssimo jogador, inclusive o São Paulo já está tentando a prorrogação do contrato dele, porque o contrato do garoto da base é muito acessível aos clubes aqui no Brasil, e o São Paulo vai dar um aumento para ele, para elevar o valor da multa. Ele realmente é um cara vertical, como disse o Miller ontem no programa, um cara que vai para dentro, vai para cima, não é? E o Rian é aquilo que a gente está falando há muito tempo. O futebol, Miller, é momento. O garoto está pedindo passagem, claro. Não importa se é garoto, está pedindo passagem. Fez uma Copa São Paulo espetacular. O cara estava chamando o gol, no aspecto positivo. Aí o Zubeldia falou, não, temos que ter muita calma, foi com calma. Chegou a oportunidade e o garoto respondeu novamente. Num futebol de poucos talentos, o que você tem que fazer? É não vacilar, aproveitar esse momento do jogador. Certeza. E o São Paulo, é claro que fica numa expectativa ainda muito regular dentro do campeonato. São 4 empates e uma vitória, muito pouco, né, Miller? Exatamente, precisa melhorar no Campeonato Brasileiro, precisa vencer no Campeonato Brasileiro. Uma vitória só, muito pouco, né? O Campeonato Brasileiro que é difícil, mas, como você bem disse, o Zubeldia foi obrigado a colocar, né, pela circunstância, a garotada. O Lucas Ferreira, com certeza, ele está mais pronto que o Rian, até porque são jogadores de qualidades diferentes.
diferentes, né? O Lucas Ferreira é um jogador no mano a mano, ele vai muito bem. O Rian é de finalização. Finalizador. Claro que o Rian é a primeira partida, ele precisa jogar mais. Assim como o Lucas Ferreira vem jogando bastante, o Rian também precisa jogar mais. Acho que chegou a hora, como você falou, da garotada assumir, né, a responsabilidade de jogador grande, de time grande e pegar a camisa de titular. O Rian precisa jogar mais como o Lucas Ferreira vem jogando. Só assim ele vai demonstrar o seu real valor. Agora, o que chama a atenção, Miller, é que o São Paulo, não só no jogo de sábado contra o Ceará, o São Paulo, inclusive, ele sofre o gol e depois ele imprime um ritmo de buscar, de intensidade, foi pra cima, até chegar ao gol de empate, mas no segundo tempo, nas últimas partidas do São Paulo, já depois aí dos 20 minutos, São Paulo cai de produção de forma vertiginosa. Esse é um problema que o Zubeldia tem que ficar atento com a comissão técnica dele. O São Paulo perde a intensidade depois dos 15, 20 minutos do segundo tempo. E aí ele às vezes sai na frente, não foi o caso, dessa vez ele teve um desgaste maior para chegar ao empate, mas quando ele saiu na frente em outras oportunidades, cedeu o empate justamente, no meu entendimento, até por essa queda física, né? Porque a maioria dos jogadores que estão jogando estão sem ritmo de jogo, não vinham jogando. É a falta de ritmo de jogo, o jogador vai cansar no segundo tempo, a perna vai pesar e aí não mantém o mesmo ritmo do primeiro tempo. Mas eu acredito que o São Paulo está demonstrando, Michele, que em pontos corridos ele não consegue ter a mesma performance do mata-mata. Nas Copas o São Paulo vai melhor do que no Campeonato Brasileiro. É verdade. Então vamos ver como é que está a classificação do Brasileirão depois da sexta rodada? Olha só, o Flamengo assumiu a liderança com 14 pontos, Palmeiras caiu para segundo, 13, mesmo número do Red Bull Bragantino. Aí na sequência estão Cruzeiro, Fluminense e Internacional. O Bahia está em sétimo, logo à frente de Botafogo e Ceará. E cadê o Corinthians, minha gente? Olha, o São Paulo é o 10º colocado. Aí você vira a página. Tem o Vasco em 11º, e aí aparece o Corinthians em 12º lugar, 7 pontos. Os times que vêm na sequência são Juventude, Mirassol, Fortaleza e Vitória. Agora a gente vai para a zona de rebaixamento, que tem Atlético Mineiro, Grêmio, Santos e Sport. Nossa. Não, Santos pode esquecer. O Grêmio dificilmente Você está falando já há umas 3, 4 rodadas. Eu mandei uma mensagem para o Michele, falei assim, o Grêmio não vai... É verdade, não de vai... noite, na hora do jogo. O Grêmio não vai permanecer, difícil. Não tem time. Se não contratar... Ou na janela toma uma outra postura, é o que a gente falou. Grêmio, Santos, Atlético. Time grande, quando entra nessa zona aí, você viu que foi o Corinthians... Tem dificuldade para sair. Foi um parto. Não consegue sair, não consegue, parece que não... É isso. Né? Vai tentar pegar fôlego, vem outra onda e vai, porque é cobrança, né, Michele? Santos tem que tomar cuidado, Santos tem que tomar cuidado. Era isso aí, torcedor do São Paulo. O Tricolor hoje tem jogo aí diante do Náutico, hein? Pela Copa do Brasil, né, pessoal? O São Paulo aí que vem aí com força máxima, aí, esperamos, né? Que consiga fazer um excelente jogo, né, pessoal? E vença, né? O São Paulo precisa aí realmente aí, dar alegria para sua torcida. Uma das maiores torcidas do Brasil, tem que fazer jus aí à quantidade de torcedores, né? Realmente aí, o que o clube do time representa, né, pessoal? Temos aqui, pessoal, novidade aí, de força de luxo para esse jogo aí. São Paulo que vai com vai aí, né, pessoal, com novidades, né? Temos aqui, pessoal, a escalação, né? O São Paulo, Lucas e Arboleda continua fora do time contra o Náutico, né? O São Paulo ainda não terá o atacante Lucas, né? E o zagueiro Arboleda, um dos maiores jogadores, na minha opinião, aí, o Oscar, né? A partida dessa terça-feira contra o Náutico, às 21h30 no horário de Brasília, no Morumbi, a terceira fase do Grupo do Brasil. Lucas em recuperação de um trauma aí no joelho direito, né? E Arboleda com sobrecarga muscular, ainda não tem condições físicas de estar 100% aí disposto à disposição do técnico Luiz Beldia, né? Então, decidiu aqui preservar a dupla para as próximas partidas, né, pessoal? Então, 2 jogadores de presa, hein? Realmente vai estar fora. Pessoal, temos aqui provável escalação do tricolor: Rafael, Cedric Soares e Ferreirinha, né? Juan, né? Francisca e Anzo Dias,
Bobodilha, Marcos Antônio e Matheus Alves aí. Lucas Ferreira, esse aqui, André Silva, pessoal. Esses jogadores aí estão tendo muito peso no SPFC. Estou muito confiante na vitória. O São Paulo é obrigado a ganhar devido a o adversário não tão assim badalado, né? Tem que ganhar. Deixa aqui seu palpite, pessoal. Vou ficando por aqui. Quero agradecer a cada um que chegou até o final do vídeo. Nos apoia deixando seu like. Lembra aqui para deixar link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo.